Olá, ouvinte do Corajosamente. Aqui estamos, uma semana após a outra, sem pular nunca. Eu sou o Demauro e eu estou aqui com a... Cíntia Cruz para conversarmos sobre superficialidade. O que é É, superficialidade, Cíntia Cruz? então, a gente está vivendo num momento que a vida digital, né, assim, o mundo digital, ele faz parte da nossa rotina o tempo inteiro, e eu tenho ouvido muita gente falando sobre como as nossas relações estão superficiais e como muitas vezes a nossa vida se torna muito superficial por conta disso, ou a nossa noção de vida se torna muito superficial, enfim. E aí, como eu e Bruno, nós temos visões não de diferentes, não opostas, né? Mas a gente, cada um olha para um lado dessa história, a gente achou legal conversar com vocês sobre isso e pensar também um pouquinho sobre o quão superficial essas relações estão ou o quanto a gente abraça o lado negativo ou o lado positivo desse processo, e quem nós somos, né, nas redes sociais. É isso. Bem-vindo ao Corajosamente dessa semana. E também como é essas relações, não superficiais, mas digitais, né? De porque você tá com a presença física ali, tocando na pessoa, comendo, tomando alguma coisa junto com a pessoa. E essa, Ou como a gente comendo tem, a né? pessoa, né? Enfim. Ou comendo ou a pessoa te comendo, tudo é possível. E como é pra gente também, né? Que a gente, na maior parte da nossa vida juntos aqui neste mundo digital, eu não vou dar spoilers, é isso. Esse é o episódio de hoje e vamos lá. Bom, eu queria começar trazendo uma história que faz umas semanas uma paciente estava me contando que ela tinha uma amiga, na verdade eu acho que elas trabalharam juntas em algum momento, assim, e é aquela coisa, né? Se seguem nas redes sociais, então meio que uma vai acompanhando ali a vida da outra, e ela viu que essa amiga foi diagnosticada com câncer, começou o tratamento, então a família sempre postava alguma coisa dela, mesmo ali, né, sem cabelo e tal, mas é, interagindo, feliz com a família e tal, e passou por vários procedimentos, processos, assim, então, nova etapa do tratamento, não sei o quê, elas se falavam ali às vezes, tal, e a amiga faleceu. Quando a minha paciente viu isso, ela ficou muito mal, porque ela falou, cara, no fundo, assim, a gente não sabe de nada das pessoas, né? Porque você vê ali aquelas postagens uma vez por semana, talvez, alguma coisa, um story. E aí ela falou, eu tinha a falsa ideia de que eu estava realmente acompanhando o que estava acontecendo com ela, do que estava acontecendo ali e tal. E eu não estava. E como é triste essa falsa ideia da gente achar que está fazendo parte da vida de alguém, quando na verdade a gente está assistindo e está assistindo um pedacinho muito pequeno daquilo tudo que a outra pessoa está vivendo, né? E acho uma discussão importante da gente ter, porque quem não tem nas suas redes sociais, né? A Robertinha, sua amiga do sexto ano do colégio, que você sabe que tem três filhos, que mora em tal lugar, que trabalha com não sei o quê, que sai para pedalar de final de semana. Tá. E que mais que você sabe da Robertinha, né? Ou seus primos, ou seus tios, a sua família, o quanto você quer saber também, né? Porque se a gente realmente fosse aprofundar em tudo ali que a gente interage, né? E eu acho que isso traz também um outro pensamento que é, vale a pena ter todas essas pessoas? Por que que a gente tem todas essas pessoas na nossa rede, né? Enfim, várias perguntas sem resposta, e isso pega a palavra. E a gente vai responder aqui e agora, e a resposta que a gente der é a correta. Você falando por esse lado, eu fiquei um tempo sem entrar no Instagram. Eu deletei o aplicativo e falei, não vou entrar A mais. gente sabe, fiquei muito tempo mandando meme para o vazio. Eu sei bem dessa Depois eu fase da entrei, sua tinha uma vida. coletânea que eu fiquei acho que 30 anos lá para Teve ver de tanto. que fazer até um café para maratonar, porque era muita coisa. Mas eu senti muito o. Não é possível mais estar fora dele, porque não só pelo vício, mas porque o WhatsApp, por exemplo, ou outros que não é um Instagram, você conversa coisas pontuais com a pessoa.
E é tipo, vão marcar alguma coisa, ou isso, ou aquilo. Você faz perguntas e respostas, e mais de uma coisa mais pontual. Aonde o Instagram, ele te traz aquela lembrança diária. Você vê um meme de gato, por exemplo, vou mandar para as pessoas maravilhosas que têm gatos. Cíntia Cruz, Ju, Thaís, vai assim, vai a lista de quem tem gatos. E essa lembrança diária de quando você está no aplicativo ali, pensando na pessoa e mandando e tudo mais. Então, eu descobri que é impossível para mim não estar no Instagram, porque existe essa conexão de eu lembrar e as pessoas me lembrarem. Eu desliguei as notificações, o que é maravilhoso, então eu não tenho mais o vício de alguém me manda mensagem, eu entro na hora. Então eu entro quando eu lembro, o que é algumas vezes por dia e tal, bem melhor. Mas, indo no seu ponto, eu vejo que eu sinto uma conexão com as pessoas ali, que é renovada com o Instagram. E quando você até mencionou esse tema, eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu até, num outro ponto sobre amizades à distância, eu tenho muitas amizades em países diferentes, então eu sempre tive essa conexão por áudio, por vídeo e por mensagem. E eu fiquei pensando como que é isso no Instagram para mim, porque eu tenho um exemplo de um amigo que a gente estudou junto no colegial, eu acho que foi no primeiro colegial que a gente estudou junto. E a gente é amigo no Instagram hoje. Não vou dizer que só no Instagram, porque até no começo desse ano, acho, no ano passado, eu estava em São Paulo e a gente foi tomar um café junto. E foi bem legal, porque exatamente faz tanto tempo que eu não vejo ele que eu não sabia de quase mais nada da vida dele quando eu fui encontrar ele. E é justamente o ponto que você disse, é onde eu sei uma pequena porcentagem, bem pequena da vida dele, desse período de quando a gente estava primeiro colegial, sei lá, 16 anos de. Não é mais, né? Enfim, essa idade até agora, com 30 e poucos anos. Então tem uma janela de trocentos anos, vidas de pessoas. E foi muito legal encontrar ele, porque foi justamente esse sentimento. Nossa, isso aqui ele tem muito de quando ele era, quando a gente se conhecia. E tem toda essa coisa nova, tá no relacionamento e falando sobre relacionamento e tudo mais. Mas como a gente se viu ali, eu acho que adicionou um fator ainda, agora eu sei um pouco mais sobre ele. Mas eu não sinto que as interações com ele são menores. Quando eu mando alguma coisa para ele, quando ele me manda alguma coisa, ou quando ele posta, e ele é bem. As visões políticas que a gente tem de arte são muito parecidas. Eu acho até por isso que a gente manteve essa relação por tanto tempo. Porque ele posta Muitas bosta, eu afinidades. posto bosta e a gente fica conversando um com o outro. E me faz pensar muito nessa porcentagem como é uma relação com o familiar, né? Porque se você pensar o seu pai, sua mãe, sabem o que da sua vida? 3%, 5% no máximo. Quando a gente sai de casa, vai para esse momento, né, em que você, na adolescência já começa, onde você começa a ter a sua vida e as pessoas sabem tão poucos de você. Claro que quando você tem amigos maravilhosos como eu, né, Cintia, aí eu sei porcentagens maiores da sua vida. Mas eu acho que essa relação digital, para mim, entra como uma relação familiar ali, que é uma coisa. Claro, o familiar tem mais conexão, né? Porque tem desde a infância. Mas é uma coisa de que, a pessoa sabe muito pouco da minha vida, eu sei muito pouco da vida dela, mas eu continuo tendo esse sentimento gostoso por ela. E coisas que a gente não concorda, e coisas que a gente se cuida e tudo mais. E foi até. Eu fiquei um pouco perdido com essa coisa, porque eu concordo com você, mas eu Mas também discorda. também discordo, porque é isso. Ô, Bruno, mas ó, eu acho que é uma coisa legal esse papo, assim, esse tema, porque realmente ele tem vários aspectos, né? E eu acho que um aspecto não é porque a gente não fala com a pessoa ou a gente não tem uma frequência de contato, que a gente não sinta carinho, não, não, é, não sinta amor, não sinta, enfim, não goste dessa pessoa e tal. Então, é, eu tenho amigos e amigas que eu falo pouco, eu falo muito pelas redes sociais e que eu tenho o maior carinho da vida. Me veio uma pessoa na cabeça que é a Camila e o Maran, que é um casal de amigos que são amigos do Rick, né, que é um amigão meu, enfim. E eu acho, assim, que eu conheço a Camila, não sei, cara, talvez uns 15 anos, assim, 10 anos, mais ou menos isso, eu acho que de 10 a 15 provavelmente. E a gente sempre viajou junto. Então, todas as vezes que a gente se via, eram tipo 4 dias seguidos,
no sítio, né? Que a gente sempre ia pro sítio do Rio e tal. Eu tenho um carinho por ela muito grande, assim. Ela e o Maran, quando eles começaram o namoro, a gente se conheceu, eles casaram, eles têm duas filhas, sabe? Tudo já aconteceu na vida deles, assim, e tal. E a gente se fala, assim, de conversar e trocar ideia, muito pouco. Mas eu tenho um carinho enorme por ela, assim. Então, quando a gente se encontra, é sempre, nossa, mil assuntos e tal, enfim. Então, eu acho que também tem isso, né? Não é porque alguém não tá falando com você com frequência, ou não tá, que a pessoa não gosta de você, não tem carinho por você e tal. E tem outra coisa nesse suposto distanciamento aí, que é a vida adulta, né? A gente é uma geração que tá na, na vida adulta, chegando na vida adulta com acesso às redes sociais, né? Diferente das gerações passadas. E essa sensação de que, nossa, que horror, a gente se fala que vai marcar e nunca marca e tal, não é dessa geração. Vem de muito antes da gente, né? Então, assim, os nossos pais, os nossos tios, eles chegaram na nossa idade num momento de vida em que tinha telefone, sabe? Era isso que tinha, não tinha rede social, não tinha nada e tal. E eu lembro deles reclamando dessa coisa de, putz, nossa, fulano, onde será que tá? Aí liga, não é mais o telefone. Aí a vizinha, não, mudou, é aquela confusão, aí perde o amigo, não acha nunca mais. Mas também vai ficando, na vida adulta, vai ficando inviável a gente ter a frequência de presença que a gente tinha quando era jovem. E eu sinto, assim, falando por mim e pelos meus pacientes também, que parece que a gente quer manter isso, né? Quando você era adolescente, que você ficava lá com aquela frequência de amizade, vendo todo dia, nossa, final de semana, não sei o quê. Essa é a nossa referência do que é ter um amigo próximo mesmo, né? Só que isso aconteceu na sua vida durante 6 anos, no máximo, que você tinha alguém que estava ali o tempo inteiro, né? Não estou contando quando a gente é pequenininho, né? Porque depende muito dos nossos pais levarem a gente na casa do amigo, talvez, sabe? Quando você pode ir para casa do seu amigo. Tipo, cara, foram 5, 6 anos da sua vida. Você vai pautar todo o resto da sua vida de amizade naqueles 5, 6 anos lá da adolescência, né? Não dá, a gente tem que encarar a realidade que a gente tem hoje, do tempo que a gente tem, da rotina de trabalho que a gente tem, e o quanto é possível e saudável manter essas relações, né? Aí é um ponto interessante porque a gente tem esse hábito mesmo, especialmente se você for no seu Facebook agora, ver as pessoas de 300 anos atrás, que você nunca mais, você nem sabe mais quem é essa pessoa, porque você nunca nem mais falou com ela. E eu concordo muito com isso, da gente manter relações que não existem mais, que são relações de um tempo que a gente nem é esse tempo mais hoje, e a vida é tão diferente. E até eu estava olhando o Facebook ontem e estava vendo alguns perfis de pessoas justamente assim, que eu não tenho contato mais, mas eu nem entro no Facebook, então foi só uma coisa ali de eu estar procurando uma foto antiga, uma coisa assim, de eu ver. E eu concordo, esse tipo de conexão eu vejo como eu consegui me distanciar, assim, sabe? Eu consegui. Até às vezes, quando a pessoa me manda uma pergunta, uma coisa assim, eu não respondo, porque, tipo, a gente não tem uma conexão mais. Eu acho que a gente tá aqui no Facebook porque a gente se conheceu um período atrás. E, e foi engraçado quando você sugeriu esse tempo, porque eu fiquei pensando. Eu lembro de um período de um amigo que eu fiquei muito tempo sem ver ele. E aí eu achei o e-mail dele e a gente se comunicou por e-mail. Acho que a gente mandou uns 3 e-mails, um pra cada um, e aí morreu, porque era isso, né? Foi tipo, putz, o que eu achei que ia acontecer quando eu mandasse e-mail pra ele? Que a gente ia voltar àquela conexão que a gente tinha antes, quando a gente tinha no colégio, e esse era do antes ainda, sabe? Da quinta série, oitava série, e a gente era muito amigo. E é muito engraçado essa. Eu acho que era justamente voltar àquele sentimento tão bom do passado que não existe mais hoje, porque hoje ele tem uma família, ele seguiu a vida e eu não existo nessa vida, como ele não existe na minha vida, ele existe no passado e na lembrança boa que eu tenho. Talvez ele tenha se transformado num babaca hoje, o que eu acho pouco provável, mas tem a possibilidade. Talvez ele tenha votado errado, que é uma Sempre boa tem. expressão para. Mas eu concordo muito, e eu acho que isso acontece na vida adulta, porque eu me senti fazendo esse movimento agora na vida adulta também, de pessoas que eu conheço há não muito tempo,
mas que só me mandam mensagens em coisas pontuais, assim. Acontece sempre essa coisa na vida da pessoa, aí a pessoa vai e me manda mensagem nesse momento. Em outros momentos, a pessoa não me manda mensagem. E quando eu mando mensagem, também não é uma interação normal. E eu me vi fazendo esse movimento agora como adulto também, com amizades de adulto, de eu não mando mais mensagem pra pessoa, porque a pessoa só me manda quando acontece uma merda, ou só acontece quando ela fica solteira, me manda mensagem. Tipo, não, eu não tô aqui para coisas pontuais, eu tô aqui para outras coisas, porque eu não tenho amizades pontuais nesse sentido, né? E não sei, tá, são sentimentos novos que eu estou vindo aqui conforme nós estamos falando, né, nesse assunto, sobre as E eu reflexões que acho eu estava que tendo. eu acho natural a gente ter uma curiosidade também, né? Nossa, o que que aconteceu com a minha amiga do colégio, com a minha amiga lá que morava na minha rua e tal, não sei o quê, né? E normalmente, assim, quando tem esses reencontros, muito para esse lugar de, nossa, eu fiz isso, eu estudei aquilo, eu segui. Lembra aquele sonho que eu tinha? Eu segui ou não, tal, não sei o quê, né? Depois que passa essa atualização, assim, né? Tipo, ah, então, o que aconteceu? O que aconteceu? Tal. Às vezes não sobra muita coisa porque vocês se tornaram pessoas muito diferentes, ou, né, enfim, a vida tá diferente e tal. Então, e aí morre, né? Vocês só se atualizam e morre aquilo e tal. Então, eu acho que ficar se apegando às amizades lá do colegial é também não se dar chance e não guardar energia para construir as novas amizades do agora, né? Com pessoas que têm mais a ver com você, que que estão afim de ter esse vínculo, esse laço, enfim, né? Tem um monte de gente que está afim de amigos verdadeiros e sinceros. Inclusive, tem dois aqui que você está assistindo, amigos verdadeiros sinceros. Entra na fila da nossa missão. E como eu penso sobre essa parte da superficialidade também nesses memes do Instagram que a gente fica mandando para as pessoas, porque é uma coisa muito inútil e rápida que acontece ali, né? Você assiste. Pensa no. Que meme você assistiu ontem, anteontem? A gente tem esse coisa de se mandar um memes que é engraçado e você. É só uma coisa para você mastigar ali, para seu cérebro criar alguma coisa de sentimento e morre, porque são tantas informações inúteis que a gente fica mandando. E como você vê essa superficialidade tanto da gente, eu acho que da gente assistir e a gente compartilhar são coisas diferentes, mas mais pelo compartilhar. Por exemplo, os gatinhos, que você me mandou o gatinho hoje, que ele xinga na hora que ele vai miar. É, exato. E aí eu via, tipo, nossa, que maravilhoso esse negócio. O ser humano é um ser tão maravilhoso do poder de criação que ele tem, que é uma alegria essas coisas. Mas é tão inútil num Eu vou, ponto de eu, inutilidade, né? eu vou falar como eu vejo, assim, sabe? Não sei se acontecia com você, né? Mas quando eu era adolescente, tinha uma coisa muito assim, sei lá, você estava na sua casa, aí a amiga ligava, ah, vem aqui em casa. Aí você chegava lá, tipo, e aí? E aí? Ah, tá bom. Sentava no sofá, ficava uma vendo uma revista, a outra lá mudando de canal na televisão. Mas tava junto, entendeu? Tipo, tava lá, tá naquelas tardes tediosas, né? Porque, nossa, como a vida é entediante às vezes na adolescência. Mas a gente tava lá junto. E eu acho que o meme, ele é um pouco disso, assim, sabe? Você riu de uma coisa e você não quer rir sozinho. Aí você fala, puta, isso aqui, nossa, de uma hora vai dar risada. Então, tipo, vou mandar essa risadinha para ele, né? Assim, vou compartilhar esse pedacinho. É como, a minha sensação é que é a mesma coisa que ficar à tarde sentado sem fazer nada, cada um no seu tédio, na mesma sala, só que agora a gente está em países diferentes, em lugares diferentes e tal. E putz, lembrei de você aqui. Isso, né? Você tá aqui na minha cabeça, na minha memória, por isso que eu te mando isso e tal. Então, eu acho que não é algo para ser duradouro de fato. Você não precisa lembrar do meme do outro dia. Mas você sabe que a Cintia, ou a Ju, ou a Tá estão presentes na sua vida. Essa sensação fica.
né? Porque senão você não lembraria de mandar alguma coisa para mim ou para Ju se a gente não tivesse presente ali com você. Então eu acho que vai mais para esse lugar, assim, que não é um lugar de durabilidade, mas é um lugar de, não vou, não posso ir sozinho do gatinho, sabe? Tenho que mandar para, enfim. E aí, entrando naquilo que você queria dizer, né, porque o Demauro, a tese dele é de que sim, existe amizade verdadeira nas redes sociais e não é só superficial, né? Eu tenho, assim, muitas pessoas que eu me aprofundei ou me senti muito perto, muito por conta da pandemia também, pelas redes sociais, e que foi muito importante para esse período, assim. Então, cara, eu e a Thaís Staiba, a gente se falava muito na pandemia, assuntos super complexos e assuntos ali mais da rotina. A Pri Bezerra, a Dila, enfim, as pessoas que hoje eu tenho proximidade, assim, né, a Marcela, veio muito também desse momento ali que a gente estava só online, né, enfim, a Pri até fala, né, a primeira vez que ela saiu mesmo, assim, com mais pessoas e tal, foi em um jantar lá em casa, depois da vacina e tudo. Eu acho que a gente também pode escolher, você não precisa se aprofundar na amizade com todo mundo que você segue ou com todas as pessoas que estão ali, mas tem como aprofundar assim, né? A nossa amizade mesmo, ela se sustenta no online, né? Você mora em outro país, enfim. Mas a gente quer fazer isso acontecer e a gente coloca uma energia nisso. Então, também tem uma intencionalidade. A gente quer esse vínculo. E quando a gente quer, a gente vai e batalha para esse vínculo se manter. Só que tem que vir das duas partes, né? Às vezes você fica, a pessoa tá ali tentando, tentando, o outro, enfim, tá num outro momento e tal, então só nos cabe respeitar, né? E esse ponto surgiu porque eu estava conversando uma vez com o meu terapeuta sobre esse lado do como eu acredito que existe sim essa amizade virtual que precisa existir no real também. Eu acho que as amizades que eu tenho virtuais, elas também existem no real. Eu vi a pessoa real fisicamente, a gente saiu e a gente se conhece. Eu acho que com você foi uma das poucas que eu te conheci virtual e a gente ficou um ano interagindo e eu não tinha, a gente não tinha se visto ainda pessoalmente. E, e Eu não como gostava nem de áudio, Demoro. eu não gostava, mas eu fui forçado a gostar e agora eu gosto. Não tem como ser meu Veio, amigo e não ter paciência com áudio. Eu adoro áudio. veio o ódio aqui de quando eu fui forçado, mas agora é amor, porque o áudio é muito bom. E é bom porque eu sou muito sarcástico e a pessoa consegue ouvir no áudio, porque na mensagem, na mensagem, a pessoa me xingava quando eu mandava mensagem sarcástica. Mas enfim, e eu tenho, por exemplo, eu tenho amigos em outros países, para mim existe muito essa conexão também, como você. E eu tenho um amigo que é o Alan, né? A gente trabalhou junto e tem períodos em que a gente, sei lá, por um mês a gente se fala todos os dias. E essa interação acontece ainda mais prático que se a gente morasse junto, porque morando junto a gente não ia falar tanto assim, porque cada um ia para um trabalho e a gente não ia se ver dividindo casa ou coisa assim, sabe? E aí eu não concordo nessa parte de que não, de que a amizade tem que existir fisicamente, você tem que estar e viver experiências. Puta, esses amigos que eu tenho, a gente viveu experiências fisicamente que foram maravilhosas. A gente viajou junto, a gente trabalhou junto. E aí eu vejo o quanto, sim, essas pessoas em que eu tive experiências físicas, a minha amizade é ainda mais forte. Mas com você, por exemplo, eu não sei explicar, porque foi justamente essa amizade de começou no virtual e quando foi no físico, na verdade, continuou no mesmo level, porque também a gente faz esse podcast, né? A gente fala sobre coisas profundas, e eu acho que é por isso também que entrou nesse lado, como a gente se permite acessar a profundidade, a honestidade um com o outro, é o que acontece geralmente fisicamente, né? Que com a relação e com ver a pessoa, você conhece algo profundo, você compartilha algo profundo. E como a gente já fez isso logo no começo, inclusive no Clube do Livro que a gente participou, em que você era a organizadora daquele clube, que precisamos de um clube 2 aí do livro, só jogando, aconteceu isso. E eu concordo com você na parte do forçar, porque se você é a pessoa que está tentando e a outra pessoa não está te dando mesmo, aí você tem que
abandonar esse negócio, porque não, a pessoa talvez não saiba no virtual, ou você só não é importante para ela mesmo naquele momento, porque outras coisas estão acontecendo. Ou nunca foi importante, Naquele, também é uma ou não, possibilidade. ou naquele momento mesmo, é verdade, É, né? Às vezes tem momentos, enfim. Mas é óbvio que te receber na minha casa, né, é muito bom, assim, é também muito bom, né? Você ter o seu amigo na sua casa, ou receber a Pri para jantar e morrer de rir com ela, né? Enfim, causando aqui, ou a Dila, enfim. Ou dormir aqui em casa, tomar café da manhã junto e tal. Eu gosto, assim, eu acho muito bom ter os amigos em casa e tudo, mas nem sempre é possível. E eu não quero ficar sofrendo em relação a isso, porque eu não quero que as minhas amizades sejam uma fonte de sofrimento ou de culpa, sabe? Ai, podia ver mais, ai, podia marcar mais, não sei o quê. Não quero que os meus vínculos vão para esse lugar de insuficiência. A gente já tem muito lugar de insuficiência na vida, não vamos levar isso para as nossas amizades também, sabe? Então, não dá para eu ter meus amigos na minha casa todo final de semana ou toda semana. Tem gente que consegue, admiro, acho ótimo, mas eu não consigo. Também não sei se eu quero, eu também gosto dos meus momentos de silêncio e quieta e tal. Mas quando tem, eu gosto de curtir bastante. Eu quero que venha, que dá, dorme aqui. Não, você bebeu, dorme aqui, não vai dirigir. Tipo, a pessoa tomou um refrigerante, mas ai, não sei, talvez você tenha tomado um vinho melhor, não. Tal, porque eu gosto que fique. Quando vem, eu gosto que vem de verdade, assim, e gosto de viver esse momento e tal. E eu cuido muito para não levar as minhas relações para esse lugar de culpa e de insuficiência. Isso, para mim, é uma coisa muito importante. e eu fiquei pensando sobre como é isso também, né? Cada pessoa tem uma períodos na vida e velocidade para te responder, né? E como é importante entender isso também. Eu lembro de eu estava saindo com uma pessoa e ela estava fazendo uma viagem, que ela tá super ocupada e eu mandava mensagem para ela, ela demorava pra caramba pra responder. E aí uma vez ela pediu desculpa, que ela tava demorando, e eu falei, você não precisa de desculpa, porque você tá viajando. O Alan, por exemplo, agora que tá com um amiguinho dele lá visitando a casa dele e tudo mais, Viu, não me manda mais amiguinho? mensagem. Então, eu queria entender, Alan, eu gosto, eu não gosto, mas eu entendo que você também tem esses outros amigos aí na sua vida que você fica dando atenção às vezes. Não E, deveria? Não deveria, porque, né? hum, Mas tá bom, Alan. Vai dar atenção para seus coleguinhas. e, e uma outra coisa que me veio aqui foi. Eu tenho uma amiga que eu conheço ela há quase uns 10 anos. E a gente se viu antes da pandemia. A gente ficou acho que uns 3 anos sem se ver. E a gente se viu agora, no final do ano passado. Não, no começo desse ano. E aí, quando eu fui encontrar ela, a gente falou sobre coisas. E eu pensei, quem é essa pessoa? Porque foram 3 anos só, sabe? E ela Só, falou coisas assim três que anos de ela. pandemia, muita coisa pode ter acontecido, né? Mas Na aconteceu alma muita dessa pessoa. coisa. Porque ela é uma racista, filha da puta. E eu não sabia. E ela nunca tinha expressado isso. Ela falou uma coisa muito filha da puta. E aí eu pensei, de onde veio isso? Como que nesses 8 anos antes, nunca veio nada desse lado, nunca veio um comentário assim. E de repente ela vai e me manda um negócio tão grande desse jeito que não é algo que nasceu do dia pra noite, é algo que sempre esteve nela. Mas talvez agora ela evoluiu, entre muitas aspas, né? Que você está vendo no vídeo, você está vendo Sim. minha mão, para ser mais ela mesma na hora de se expressar. E na hora de se expressar, eu pensei, quem é essa pessoa aqui na minha frente? Porque eu não sei nem se eu falo que você ainda é minha amiga pelo o que você disse ali, porque até quando ela disse, eu conversei com carinho com ela, sabe? Eu lembro da sensação de raiva e depois a sensação de conversar com ela, de como, tipo, nossa, essa que você disse está errado, não funciona dessa maneira. Existe um período das pessoas se fudendo e de como isso afeta até hoje, enfim. E, e eu não sei porque eu sinto por ela hoje mais. E eu acho que foi a primeira vez desde adulto que eu senti algo assim, de tipo, essa pessoa é uma pessoa que eu não conhecia. Não foi uma coisa só, ela falou outras coisas, depois falou homofóbica, transfóbica, eu não sei o que Ela só se aconteceu, só foi se que ela enrolando, não foi se enrolando, ela foi sendo ela mesma nas só foi se expressões dela, desenrolando como ela. desenrolando, exato.
E eu fiquei chocado de entender que a gente teve uma relação por tanto tempo e ela nunca expressou isso, ela nunca foi ela mesma numa relação. E foi estranho, eu nem sei o que eu sinto, porque ela depois me mandou mensagem, mandou meme, e eu, tipo, eu respondi, mas eu respondi com um sentimento novo e, tipo, doloroso, assim, sabe? Eu não sei explicar. Foi mais, acho que uma raiva também de como ela pensa e de como ela é filha da puta e ainda de cuidado, porque justamente existiu esse cuidado de eu, não é desse jeito, também existe esse outro lado, vamos expressar e conversar por outro lado. Aí no final da conversa a pessoa fala, eu não sei se eu concordo, tipo, você não concorda, é óbvio que você não concorda, porque você não. Enfim, acho que a gente está indo É. para outro tema aqui, mas o ponto principal e quando você fica um período longo sem ver a pessoa e você vai ver e você pensa, nossa, a gente é amigo mesmo? Essa pessoa não fala português, né? Então, eu não quero dizer o nome dela, que a gente tem amigos em comum que falam português. E como é esse sentimento da gente entender que a gente não tem coisas em comum mais, apesar desse período, sabe? Talvez a nossa amizade não exista. Ela pode existir na superficialidade, se a gente escolher, mas eu acho que a amizade simplesmente é um ponto em que você tem que separar dessa amizade e seguir a vida numa coisa em que existiu e agora não existe mais. Mas ó, esse ponto dá para voltar e puxar ainda uma coisa da superficialidade, que é o quanto também as redes trazem sim coisas profundas, porque muitas vezes você vê uma pessoa postando alguma coisa ou defendendo alguma ideia ou tem alguma polêmica no momento, né, e tal, que você vê um lado dela que talvez nos 5 anos de amizade presencial você não tinha percebido, né? Porque tem esse outro lado da rede social da pessoa se sentir de alguma maneira protegida e falar exatamente o que pensa, essa coisa toda e tal. Então, esse susto que você tomou com a sua amiga também é um susto comum nas redes sociais. Você fala, nossa, fulano pensa assim, fulano postou isso, fulano, né, é isso. É, ou a gente entra também naquele viés ou naqueles equívocos, né? Tipo, a pessoa posta alguma coisa falando mal do Lula, você já acha que ela é bolsonarista, né? Assim, ou a pessoa, tipo, você já coloca ela num quadradinho ali, já entra ali num processo de julgamento e tal. Então, também tem esse outro lado que a rede traz. Mas aí eu quero voltar no que eu tinha falado, que é só um pedacinho da pessoa. É, tipo, sei lá, a pessoa postar lá que é contra ou a favor de tirarem a capivara lá do menino, né? É só um pedacinho dessa pessoa. Ela não é, né? Ela inteira não é aquilo. Então, a gente também fica com essa lupinha, né? Porque a rede social ela é uma lupinha para um pontinho ali muito específico. Tem gente que só posta sobre política, e aí parece que ela só pensa política, ela só fala de política, e ela não é só isso, né? Mas eu entendo o que você quer dizer, né? Quando o assunto é racismo, ou é algum preconceito, ou algum crime de alguma maneira, né? Porque é isso, as pessoas andam em prol ou embaixo da capa da liberdade de expressão, elas cometem crimes aí o tempo inteiro, né, com falas violentas e tal, enfim. Não é dessas falas que eu estou dizendo, né? Se bem que também, né, alguém que comete, a pessoa não é só aquele ato, né? Tem muita coisa ali para a gente olhar. Mas é isso, né? A gente também vê lados que talvez a gente não veria de outras maneiras, né? Nessa parte do superficial, desse pedacinho, me faz pensar também o quão a superficialidade gera essa violência também da pessoa não entender que aquele pedacinho é só um pedacinho, né? Eu acho, eu tava até falando com uma pessoa essa semana sobre. Ela falou, eu gosto de ler os comentários no YouTube. Aí eu classifiquei. Do YouTube eu gosto de ler os comentários, porque no YouTube não existe tanta violência. Você vai no Instagram, existe a violência média. Você vai no Twitter, é só violência. Então existem essas. Cada lugar é uma violência diferente. Nesse extremismo da onde a pessoa coloca algo que você não concorda, eu acho que essa superficialidade entra tanto no ponto de as pessoas não verem que a pessoa não é só aquilo,
que a pessoa também é um pai, é uma mãe, cuida do pai ou cuida da mãe, ou tá doente, ou seja isso, seja aquilo, e ela tem um pensamento que você não concorda. E aí você não concorda com aquela pessoa. E ainda não entrando no ponto quando a pessoa está sendo racista ou homofóbica, porque aí não seja, filho da puta, simples assim. Mas é muito coisas, em sua maioria, quando alguém posta um vídeo de meme do gatinho, por exemplo, te mandei um dos gatinhos no espaço, eles estavam testando o gato na gravidade zero, numa aeronave, né, Lá na década de, sei lá, de 60, de parecia, né? 58, a data é de 58. E eles estavam testando ali quando o gato sempre cai de pé. E aí eles colocaram a gravidade zero para ver o que, que o gato acontecia. As pernas e as duas patinhas, as quatro patinhas do gato fica dura, que tá tentando virar para algum lado, só que ele não vira para lado nenhum. E as pessoas xingando, falando, nossa, isso é violência, não é para fazer, tipo... Não, a gravidade é zero, ele não tá sentindo dor, ele tá passando por um estresse, é verdade, porque ele não tá acostumado com isso, mas é uma coisa que tá acontecendo com o gato ali. E na década em que a gente testava coisa até em ser humano que não era para testar. É uma década que a gente sabe que foi cagada, a década de 50, a década de 60, a gente não faz mais isso, numa escala menor, né? Mas aí vem essa violência na superficialidade de que, porque eu não acho esse vídeo violento, eu estou errado. Então, me atacam. E aí, tipo, porque você acha esse vídeo violento, te atacam. E aí, esse ataque na superficialidade de todos os lados, que a gente pode entrar também pelo anonimato das redes sociais, mas eu não acho que é só anonimato, eu acho que é justamente essa superficialidade. Você acha que aquela pessoa é um monstro que maltrata animais. E aí você vai aplicar para tudo na vida daquela pessoa, sendo que é um vídeo em que nem todo mundo entende como a gravidade zero funciona. E aí vai pelo outro lado também. E essa superficialidade eu vejo que gera ainda mais violência, porque a pessoa aplica tudo que é de ruim na outra, só por uma coisa que é um comentário. E eu até te mandei, acho que algumas semanas atrás, eu falei, essa pessoa aqui no Twitter, ou ela tá falando algo de ajudar os outros, ou ela está se desculpando depois porque ela ajudou alguém, mas não ajudou todo mundo, ajudou só uma pequena porcentagem. E aí eu pensei, mas que saco isso, né? A pessoa tá postando uma coisa aqui legal, que ela ajudou alguém, mas ela esqueceu dessa outra parte. Mas e aí? Não vai ajudar? É melhor não fazer nada, então. Ou não dizer pra ninguém o que você tá fazendo. Porque é essa violência da superficialidade, justamente de. Enfim, tá começando a vir a raiva aqui, eu vou parar Tô agora. vendo, hein, Mauro? Nossa, vamos dar uma respirada aqui. Mas, e aí, eu queria te perguntar uma coisa, assim, né? O quanto. E sobre você, assim, quando você posta coisas e tal, é, o quanto você percebe a superficialidade do seu perfil, assim, dos seus conteúdos, como que é quando é você postando? Eu acho que a última. Eu fiquei. Já faz uns 3 ou 4 anos que eu posto bem pouco. Eu acho que posto uma vez por ano e às vezes. Acho que eu fiquei 2 anos sem postar nada no Instagram de post, né? De Sim, sim. stories eu posto mais frequente, né? Depende. Mas é engraçado isso, porque há, há um mês, 2 meses atrás, eu lembro de olhar o meu Instagram e eu acho que eu comentei isso com você, né? De ver o meu Instagram e pensar, nossa, eu só tô postando. Eu tive uma realização que foi, o que eu posto no Instagram é uma parte tão pequena minha que eu fiquei com aquela sensação, esse Instagram é meu? Esse Instagram não é meu, porque isso aqui não sou eu, apesar de ser eu o que eu posto ali, mas não é. Eu acho que foi muito essa sensação de. Foi tanto sentimento meu, muito maior do que eu consigo expressar no Instagram, de ter essa realização de pensar que isso que existe aqui não sou eu. Não me senti confortável com aquilo ali. E até postei várias coisas num dia só para conseguir expressar mais. Mas eu desisti, porque é justo. Como eu vou me expressar no Instagram? Como vou ser eu? Eu me expresso aqui, nesse podcast, porque a gente fala, porque a gente gesticula, porque a gente compartilha, as pessoas respondem. E eu adoro essa interação que a gente tem aqui quando alguém. O episódio do amor que a gente postou, e a pessoa fala, é necessário você ouvir isso, e pessoas me mandando perguntas e falando sobre o que ouviu. E isso eu acho maravilhoso, essa social que nós temos de estar aqui, eu acho muito bom. Agora, a rede social eu acho que é tão difícil da gente se expressar, eu nem sei se ela é feita pra gente se expressar. Ela é feita pra gente fingir mesmo. Ela é feita pra gente ter uma janelinha.
O TikTok é uma janelinha, o Instagram é uma janelinha, o Twitter é outra janelinha. E eu acho que só mídias longas, assim, que permitem que a gente realmente se expresse. E eu lembro de ficar perdido com isso no Instagram e pensar, não vou desistir, vou ter que colocar tanta energia aqui para ser eu mesmo no Instagram, para quê? Porque se eu posto uma foto que eu me identifico mais, você não vai se identificar mais com essa foto, porque essa identificação é minha. Não tem como eu É a minha transparecer essa foto. interpretação, né? Não necessariamente Foi vai ser o que exatamente. você queria mostrar, né? Eu postei uma foto lá que tem um sol no fundo, assim, e a gente tá com os pés. Aquela viagem foi tão gostosa pra mim, aconteceu tanta coisa maravilhosa naquela viagem, que eu pensei, nossa, eu vou postar essa foto, porque pra mim tem esse significado maravilhoso, mas quem vê vai, nossa, dedos abertos no sol, que engraçado. E é isso. Ou que nojo, pés, quem tem nojo de pé, ou se você tem uma tara por pé, você já vai querer mais ângulos daquela foto e tudo mais. Mas eu não, eu desisti de novo de postar no Instagram. Eu posto no Stories, porque eu acho que o Stories é justamente o momento em que eu estou vivendo e acho gostoso. Agora, o que eu faço mais é mandar foto para as pessoas e mandar vídeo, que aí pelo WhatsApp mesmo, eu mando o momento, ou quando eu mandei para você do gatinho, que eu cuidava dele, recebi as fotos, eu tenho que mandar esse gatinho para as outras pessoas, porque é um sentimento ali para que pessoas sabem do que eu vivi também com aquele gatinho. Mas é isso, eu desisti de postar em rede social, voltei à minha desistência anterior e gosto dessa mídia aqui, porque gosto de falar sem cortes e muito mais por mais tempo, né? Como você se sente na rede social? Ai, nossa, Bruno, para mim, é, tenho falado muito sobre isso em terapia, assim. Eu acho que quando a pandemia começou, eu já fazia story, né? Assim, até esses dias eu postei lá um story bem, acho que de 2018, 17. O Instagram, assim, ele foi um apoio muito importante na pandemia, assim, porque eu fazia story todo dia, as pessoas interagiam com os stories, conversava, gente que eu não conhecia e que né, assim, se aproximaram ali por conta do Instagram mesmo. E eu fazia meus conteúdos de psicologia, no story mostrava mais ali da minha rotina e tal, enfim. Eu ficava bastante nas redes sociais, assim, e tal. E depois, assim, principalmente depois que eu e o Lu, a gente começou a namorar e tal, a gente foi morar junto, não sei, assim, eu fui perdendo a vontade de postar coisas ou de ficar compartilhando minha vida. E não é nesse lugar de, é porque as pessoas vão ficar com inveja, sabe? Não é nesse lugar assim eu acho um porre esse papo, né? Do tipo, se está feliz, não mostre, se não, não conte, não era nesse lugar. Mas até porque eu tenho muita gente que me ama muito, que tem muito carinho por mim, que me segue e tal, enfim, né? Eu tenho muito. Eu não sei, assim, para mim o Instagram nunca foi um lugar muito de violência, mesmo porque sempre, né, eu também não sou uma pessoa muito polêmica e tal, então não tenho haters. Tem uma coisa também de por mais que a gente é verdadeiro no Instagram, ainda assim é um personagem. É, Tipo, porque como é um pedaço, é um personagem. Não, né, assim, eu posso fazer story o dia inteiro, ainda assim é um pedaço do meu dia. Você não vai ver o meu dia inteiro de verdade, né? E gera essa falsa impressão, né? Você vê a pessoa de manhã na academia, ela postou a foto do almoço com a amiga, depois à tarde lendo um livro, você fala, nossa, é isso que ela fez no dia dela. Ela treinou e leu, e encontrou a amiga. E não é verdade, né? Enfim. Então, eu acho que esse personagem, assim, eu não sei, é uma coisa que eu não tenho mais vontade de fazer. E eu acho também que a minha vida offline, não sei, sei lá, eu tô mais aqui envolvida nas minhas coisas, assim, é, do que postar, enfim. Então, é uma energia hoje que eu escolho não gastar. E é um desafio porque as redes sociais é um trabalho, né? Então, muito do meu trabalho veio de lá também e tal. Eu tenho o Wagner que me ajuda, que faz os meus anúncios, tudo isso.
mas é mais sofrido pra mim, sabe? Quando eu tenho que gravar um vídeo. Antes era tipo assim, liga o celular e blá, blá, blá. Hoje em dia, tipo, mas será que eu gravo hoje? Mas será que eu quero falar disso? Então, assim, pra mim, sendo muito sincera com você e os nossos ouvintes, né? Assim, o Instagram é uma coisa bem mais difícil hoje pra mim, assim. Ele tá num lugar muito mais de obrigação. Então, não sei. Antes eu sempre tinha um insight, postava alguma coisa, eu falava. Eu acho que hoje tem tanta gente falando que eu sinto que eu vou ser só mais uma pessoa, sabe, chovendo no molhado. Não sei explicar. Vou gastar minha energia de vida só para dar minha opinião, mais uma opinião na cabeça de vocês, assim. Queria dizer que eu adoro suas opiniões. Então, quando você posta stories, eu vou lá ver o que são. Só posto 80% meus gatos são agora. gatos gordinhos, fofinhos, jogadores. Mas sabe que eu sinto que eu acho que é um ponto de um extremo ao outro, porque o Instagram virou uma profissão, né? Uma profissão, e enquanto você falava, até antes de falar como profissão, eu vejo o Caio Graneiro, @Caio Graneiro. Ele é um mal necessário no mundo. O mal, porque ele é um filho da puta maravilhoso, mas necessário porque ele posta, ele coloca tanta energia e tanto carinho no que ele tá postando ali, e é tão educativo para as pessoas. Eu mando o vídeo dele para várias pessoas e tudo mais, porque são assuntos que são gostosos, são polêmicos. Ele fala muito sobre sexo e libertação sexual e tudo mais. E como ele coloca aquilo como parte de uma profissão para ele, é um trabalho, mas também é um carinho do que ele põe. Ele não faz só porque é uma obrigação, não. Ele faz com esse cuidado. Eu acho que o que você está dizendo é justamente o que eu também pensei pela maior parte de mim, e por isso vou compartilhar isso agora também, que é esse lado onde, puta, eu vou gravar isso porque tantas pessoas vão querer ver, ou esse assunto é importante e tudo mais. Só que eu nunca pensei pelo lado de eu vou postar isso porque os meus amigos vão ver, os meus amigos vão sentir, e é sobre os meus amigos, porque a minha rede social é para os meus amigos. Minha rede social nunca foi para o mundo, mas como tudo que a gente vê, sua rede social tem o poder de acertar milhões. Foda-se, eu não quero acertar milhões, eu quero acertar os meus amigos. E é isso que. E eu vejo que eu sempre postei para acertar os meus amigos. Para acertar, não, né? Para que os meus amigos vissem aquilo. Para que os meus amigos soubessem onde eu estou, que eu vi algum texto legal e coisas assim. O que no meu lado eu tenho um problema, porque metade fala inglês e não fala português, e a outra metade fala português e não fala inglês. Não falo inglês. E aí eu tenho esse conflito. Mas eu até pensei, eu acho que o do Corajosamente eu tenho. Ontem eu quase gravei um vídeo para postar sobre o assunto do amor, mas eu fiquei ocupado nisso, naquilo e não gravei. E eu acho que eu sinto essa vontade de usar o Instagram do Corajosamente para falar sobre os episódios e como foi gostoso, por mim, não só por expressar aquilo porque vai atingir milhões de pessoas, porque não vai, vai atingir algumas pessoas que assistem nossos stories e estão sempre ali. Mas eu vejo esse movimento indo também pelo WhatsApp, porque agora eu venho gravando vídeo e mandando vídeo para as pessoas, não só o áudio. Então eu pego a câmera, gravo o vídeo e mando, porque eu recebi vídeo assim, pensei, nossa, que gostoso. Eu recebi mensagem de aniversário assim, pensei, que gostoso ver a pessoa aqui no vídeo, gravando um minutinho, tanto faz o fundo, tanto faz isso e aquilo. E isso é muito bom. E eu acho que é nisso que a gente tem que pensar, que é justamente quando você falou sobre a superficialidade, para a gente falar nisso, o seu áudio foi tão gostoso que eu pensei, nossa, se fosse um vídeo, se tivesse no Instagram, eu teria adorado aquele vídeo. Porque é isso. Era de você falando, você gesticula, você transparece felicidade quando você está dizendo. O que também é uma pequena parte, né? A É, felicidade é. que a gente demonstra na rede social. Mas eu acho que é legal a gente pensar nisso de a sua mensagem é para os seus amigos, né? Não é para o mundo. O mundo talvez tenha sorte de ver a sua mensagem, mas os Mas seus amigos que vão ver. o meu Instagram, não é só meus amigos, né? Então, o meu Instagram é uma mistura de amigos e pessoas estranhas, assim, muito mais gente estranha, né? Porque eu tenho, uns, sei, 6 mil seguidores. Eu não conheço 6 mil pessoas. Tipo, que eu interajo mesmo ali, é uma parcelinha muito pequena, né? Então, assim, tem muita gente estranha lá, enfim. E eu acho que a partir do momento que o Instagram virou trabalho, acho que essa é a questão para mim, no fundo, assim.
porque na pandemia não era um trabalho. Eu estava lá morando sozinha. é, Se eu não estava trabalhando, eu estava sozinha. Eu não sou uma pessoa do silêncio, eu não consigo ficar quieta. Tipo, então, nessa época, o Instagram era um lugar de conversa mesmo. Assim, ele não estava nesse lugar, nossa, eu tenho que gravar vídeo. É que eu gravava os conteúdos e as reflexões e tal, porque eu sou assim, eu fico o dia inteiro pensando coisas e tal. Agora, quando vai nesse lugar de tem que gravar tantos vídeos, ou tem que fazer story todo dia porque tal coisa, aí eu já não quero, sabe? Assim, eu acho que é isso que tá, minha resistência tá muito nesse lugar, talvez, assim. Eu gosto quando tem essa naturalidade e tal. Eu não quero ser a pessoa do. Tava aqui almoçando com o Bruno, gente, e a gente tá pensando o seguinte, não sei o quê, porque, Bruno, eu tenho que gravar isso daqui, porque hoje eu não fiz nenhum story, então vamos tirar um leite de pedra aqui e fazer uma reflexão. Tipo, ai, não, 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 não. Enfim, então, é, eu acho que esse cansaço aí que eu tô, sei lá, vai para um lugar de que não querer ser superficial mesmo, né? Mas não tem como. Então, tipo, eu vou ficar lutando por uma coisa que eu não vou conseguir atingir. Então, eu acho que e também é culpa do Corajosamente, porque gravar o podcast também é meu espaço de abrir meu coração, ter minhas reflexões e tal na semana. Talvez se a gente não gravasse, se eu não tivesse mais esse espaço, talvez eu fizesse mais story, porque eu preciso dar vazão para essas coisas que eu estou pensando. E eu acho que eu prefiro esse lugar que eu consigo construir uma coisa muito maior, uma linha de pensamento muito maior, do que ali no story que é 30 segundinhos no máximo que eu, né, Então tem isso também. Obrigada, Demauro, por eu não conseguir mais, eu não tenho mais vontade de fazer story, porque eu fico aqui falando durante 1 hora por De nada, semana. assim, tipo, você sentir muito mais coisa em 1 hora do que você planejar No uma hora micro. para gravar 30 segundos e o mundo não entender e te xingar ainda, porque aqui ninguém nos xingou ainda, porque é isso. Ai, que maravilha! Então, assim, gente, para fechar, eu acho que primeiro a gente tem que entender na nossa vida qual é o espaço que as redes sociais têm, entender que a gente não vai. Então, qual é esse espaço e como a gente quer que esse espaço aconteça ali, né? Quem são os amigos que a gente realmente quer presente? Aceitar que não vão ser todos e que você não vai conseguir se dedicar igualmente para todos e tal. E de fato, às vezes tem certos amigos que estão precisando da gente mais naquele momento e depois menos, né? Isso também é flutuante. E entender que não, a gente não está no controle, tem coisa que a gente não está mais sob controle, assim. Então, se a pessoa vai achar você raso ou não, se a interação vai ser rasa ou não e tal, chega uma hora que você não tem mais controle sobre aquilo. Então, também é importante parar de querer controlar tanto, né? O jeito é desistir, né? Não desistir. Desistir da rede social, é isso. Não, é como eu sinto essa libertação, sabe? De tipo, eu não tenho que postar nada, eu não posto nada, eu mando para as pessoas por privado, e é isso, eu mando para a pessoa diretamente. E desista de lutar na rede social, que a rede social é inútil. A não ser que você tenha milhões de pessoas já te seguindo, mas você tem milhões, um beijo, porque se 1% ali é hater, já é gente pra caramba te odiando. Ah, mas não quero falar sobre essa parte. Me siga no Instagram, que você não verá nada postado. Mas se você receber uma DM com uma coisa, é porque você é muito querido ou muito querida. Pensando nesse episódio, eu fiquei pensando muito em White Lotus, assim. Ele não tem a ver com rede social, né? A série não tem nada a ver ali, não fala de rede social, né? Em nenhum contexto, mas fala dessa superficialidade no offline mesmo, né? Ali na vida real, quanto a gente está tentando construir uma imagem, o quanto se prender no politicamente correto ou não é, cumpre também um lugar social, né? Então eu acho que o White Lotus traz muita coisa sobre isso, assim, a minha dica de série, as 2 temporadas que a gente ama.
Eu vou roubar a sua dica também, então. Pode ser nossa, como fazemos às vezes, porque é uma série boa. E eu pensei na superficialidade muito no Succession também, na série, Nossa, de como superficial. Mas eu não ia dar a dica agora, mas eu também vou dar essa dica num outro episódio, quando a gente for falar daquele tema que você sugeriu no mesmo áudio desse tema, que eu anotei, não vou dar spoilers aqui. E Succession é muito boa nesse ponto também da superficialidade de tudo, né? Tudo é superficialidade, até o amor é superficialidade ali, apesar de não ser tão simples assim. Ah, mas é uma série muito superficial e mostra as pessoas que vivem de superficialidade muito mais do que o Instagram. Muito pior que só se mostrar num pedacinho na rede social. Essa é a minha dica. White Lotus, roubando, compartilhando com a Cynthia e Succession. Acho que as duas entram nesse ponto. E as duas entram nesse mesmo local da a riqueza te transformando ainda mais na parte superficial, né? Eu acho que a riqueza e a fama colocam nessa parte superficial maior por um período. Não acho que para sempre. Talvez pessoas fiquem ali para sempre, nessa ilusão. Mas eu vejo muita gente que fica por um período também nesse ponto. Eu vejo muito esse período por artistas, de como tem essa coisa quando eles ficam mais velhos, como eles ficam muito mais presentes ali, sabe? Até quando eu vejo entrevistas desses artistas mais velhos, eu penso, nossa, como é gostoso, né? Essa pessoa ali, não ficou na superficialidade da fama e tudo mais. E um monte de gente que nunca sai dali, né? eu adoro assistir as entrevistas da Fernanda Montenegro, em todos os momentos da vida dela, né? Não só agora que ela tá velhinha e tal. E, e, assim, eu vi agora essa semana dela. Eu lembro de uma entrevista dela quando ela era bem mais nova, que ela falou assim, que para ela sair da cama todos os dias era a grande vitória diária dela, que é muito difícil para ela encarar a vida, tipo, fazer coisas, é, sair da cama, né, assim, começar mesmo o dia dela. Então, assim, gente, se a Fernanda Montenegro fala isso, né? E é isso, ela falou do pão, né, enfim. E aí, agora que ela já tá com 70, 80 anos, acho que ela estava no, é o Bial que estava entrevistando ela, não sei, relembrando uma entrevista que ela fez com uma pergunta que ela fez pro Ariano Suassuna, sei lá, 1000 anos e tal. E aí ela falou que hoje, quando ela acorda, ela agradece por ter a chance de ter mais um dia de vida, assim. Então, hoje que ela tem 80 anos, né, que ela viveu tudo isso, ela não tem mais essa coisa de que, putz, sair da cama é muito difícil. Pelo contrário, né? Assim, ela agradece por poder sair da cama. Então, eu gosto também de quando a gente envelhece com essa consciência de vida que não é nada superficial, né? Que é assim, super profunda e tal. E é bom a gente ter a chance de não precisar chegar aos 80 anos para ter essa reflexão, né? Assim, a gente poder ter aqui aos 30 e poucos, 40 e tal, e lembrar dessas diquinhas aí para os nossos dias. Então, ao invés de ficar reclamando que as suas relações estão superficiais e tal, escolhe a que você quer se aprofundar, coloca energia nisso e agradece por poder se aprofundar nos seus vínculos e tal, e vai viver mais feliz. Então, a dica é Fernanda Montenegro, porque acho que foi Nossa, uma das melhores dicas que já demos aqui nesse podcast. deusa, gente, pelo amor de Deus, ela é muito maravilhosa. Curtam enquanto ela tá viva. Ela é muito incrível. Hum. É isso. Terminamos mais um episódio gostoso, não superficial e profundo, E com presença. com presença. De Beijo, uma hora, gente. né? Bem Gil. melhor uma hora do que alguns segundinhos, né, Cintia? Que a Do gente que, sabe que a do que, gente gosta de do que coisas o Rios. demoradas. Exatamente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.